Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Você também pode nos acompanhar, além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão, pela TVRO da Embratel, no canal 126, pela Sky Livre, no canal 85. E no programa de hoje, irei falar sobre o tema fibromialgia. Você já ouviu falar? Vamos conhecer? A fibromialgia, ela é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo inteiro, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa sintomas de fadiga, que é cansaço, um sono não reparador, a pessoa já acorda cansada, e outros sintomas como alterações da memória e de atenção, ansiedade, depressão e alterações até mesmo intestinais. Uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e a compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. A fibromialgia ela é um problema bastante comum, visto que pelo menos 5% dos pacientes que vão ao consultório de uma clínica médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão ao consultório de reumatologia. De cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão ou o motivo por que isso acontece. Não parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromialgia ela afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. Talvez critérios que utilizados hoje no diagnóstico para fibromialgia tendam a incluir mais as mulheres. A idade e aparecimento da fibromialgia é geralmente entre 30 e 60 anos. Porém, existem casos de pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. Você sabia disso? E como é feito então o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico é clínico, isso é, não se necessitam de exames para comprovar se ela está presente. Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer um diagnóstico de fibromialgia, na primeira consulta mesmo e descartar outros problemas. Na reumatologia, são comumente usados critérios diagnosticados para se definir se o paciente tem uma doença reumática ou outra. É importante especialmente quando se faz uma pesquisa para se garantir que todos os pacientes apresentam o diagnóstico. Muitas vezes, entretanto, estes critérios são utilizados também na prática médica. Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são dor por mais de 3 meses em todo o corpo, a presença de pontos doloridos na musculatura, pontos que estão pré-estabelecidos e também devemos salientar que muitas vezes, mesmo que os pacientes não apresentem todos os pontos, o diagnóstico de fibromialgia ele é feito e também o tratamento ele já é iniciado. Estes critérios são alvo de inúmeras críticas, como já disse anteriormente. Quanto mais pontos se exigem, mais mulheres e menos homens recebem este diagnóstico. Além disso, esses critérios não avaliam sintomas importantes na fibromialgia, como a alteração do sono e a fadiga também. Provavelmente, o médico pedirá alguns exames de sangue, não para comprovar a fibromialgia, mas para afastar outros problemas que também possam assimilar essa síndrome. O diagnóstico ele é clínico, não havendo exames que possam comprovar isso. E quais seriam os sintomas? Os sintomas mais importantes da fibromialgia é a dor, que difusa pelo corpo inteiro, como a gente pode acompanhar na imagem. Mas, habitualmente, o paciente tem dificuldades de definir quando começou a dor, se ele começou de maneira localizada, que depois se generalizou, ou se já começou no corpo todo. O paciente ele sente mais dor no final do dia, mas pode haver uma melhora durante a manhã. A dor é sentida nos ossos ou na carne, ou ao redor das articulações.
existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que muitos pacientes eles não toleram ser agarrados ou abraçados. Não há inchaço das articulações na fibromialgia, pois não há uma inflamação nas articulações. A sensação de inchaço, ela pode aparecer pela contração da musculatura ao redor, né, e em resposta à dor. A alteração do sono na fibromialgia é frequente, afetando quase 95% dos pacientes. No início da década de 80, descobriu-se que pacientes com fibromialgia apresentam um defeito típico no sono. É uma dificuldade de manter um sono profundo. O sono ele tende a ser mais superficial ou até mesmo interrompido. Com o sono profundo interrompido, a qualidade do sono cai muito e a pessoa acorda cansada, mesmo que ela tenha dormido aí por um longo período de tempo. Ela fala, né, acordo mais cansada do que eu deitei. E parece que um caminhão passou sobre as pessoas. Essas são as frases mais usadas, né? Essa má qualidade no sono, ela aumenta a fadiga e aumenta também a contração e a dor. Outros problemas do sono que afetam, né, os pacientes com fibromialgia, alguns referem-se também a desconforto grande nas pernas ao deitar na cama, com a necessidade de esticá-las, de mexê-las ou sair andando para aliviar o desconforto. Este problema é também chamado de síndrome das pernas inquietas. Ele possui um tratamento específico. Outros apresentam a síndrome da apneia do sono e param de respirar durante a noite. Isso também é causada uma queda da qualidade do sono e a sonolência excessiva durante o dia. A fadiga, que é o cansaço, é um outro sintoma comum na fibromialgia e pode ir além, né, causado somente pelo sono não reparador. Os pacientes, eles apresentam uma tolerância ao exercício, o que é um grande problema, já que a atividade física é uma grande aliada ao tratamento da fibromialgia. A depressão também ela está presente em média 50% dos pacientes com fibromialgia. Isso quer dizer que a depressão ela é bem comum, mas nem todo paciente com fibromialgia vai ter a depressão. Por muito tempo, pensou-se que a fibromialgia era uma depressão mascarada. Hoje sabemos que a dor da fibromialgia ela é real e ela não se deve pensar que o paciente está somatizando e isso é manifestando um problema psicológico através da dor. Por outro lado, não se pode deixar a depressão de lado ao avaliar um paciente com fibromialgia. A depressão por si só piora o sono, aumenta a fadiga, diminui a disposição para exercícios e aumenta a sensibilidade do corpo. Ela deve ser detectada devidamente, tratada, né, se estiver presente. Pacientes com fibromialgia queixam-se também muito de alterações de memória e de atenção. Isso se deve mais ao fato da dor ser crônica, do que a alguma lesão cerebral grave. Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante e o cérebro dedica energia lidando com esta dor e outras tarefas, como memória, atenção, que vão ficar prejudicadas. Como veremos a seguir, imagina-se que a principal causa dor difusa em pacientes com fibromialgia seja a maior sensibilidade do paciente à dor por uma ativação do sistema nervoso central. Não é de espantar, portanto, que outros estímulos também sejam amplificados e causem desconfortos aos pacientes. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, ela acontece em quase 60% dos pacientes com fibromialgia e caracterizam-se por dor abdominal e alteração do ritmo intestinal para que seja mais ou menos neste caminho. Além disso, pacientes que apresentam bexiga mais sensível, sensações de amortecimentos em mãos e pés, dores de cabeça frequente e maior sensibilidade a estímulos ambientais, como cheiros e barulhos fortes também. Mas o que pode causar a fibromialgia? Não existe ainda uma causa única conhecida para a fibromialgia.
Mas tem algumas pistas porque as pessoas têm essa síndrome. Os estudos mais recentes, eles mostram que os pacientes com fibromialgia, eles apresentam uma sensibilidade maior à dor do que pessoas que não têm a fibromialgia. Na verdade, seriam como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com um termostato ou um botão de volume desregulado que ativasse o sistema nervoso para que essa pessoa sentisse mais dor. De maneira que nervos e medulas e cérebro fazem com que qualquer estímulo doloroso seja aumentado e tenha uma intensidade bem maior. A fibromialgia, ela pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo até uma infecção grave. O mais comum é o quadro que comece com uma dor localizada crônica, que progride envolvendo o corpo inteiro. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem a fibromialgia e outras não ainda é desconhecido. O que não mais se discute é se a dor do paciente é real ou não. Hoje nós temos técnicas de pesquisas que permitem ver o cérebro em funcionamento em tempo real e descobriu que pacientes com fibromialgia realmente estão sentindo uma dor do que eles se referem. Mas é uma dor diferente, onde não há lesão na periferia do corpo e mesmo assim a pessoa sente a dor. Toda dor é um alarme de incêndio no corpo. Ela indica onde devemos apagar esse incêndio. Na fibromialgia é diferente. Não há fogo nenhum alarme dispara sem necessidade e precisa ser regulado novamente. Esse melhor entendimento da fibromialgia indica que muitos sintomas, como a alteração do sono e humor, que devem ser considerados os causadores da dor, na verdade são decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, esses problemas eles aumentam a dor dos pacientes com fibromialgia e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento. E para finalizarmos o programa de hoje, vou deixar aqui um texto bíblico para a nossa reflexão, que está lá em Isaías 53, 4 e 5, que vai nos dizer: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que você possa descansar em Deus e que, se você tem alguma pessoa que conhece alguém que tenha esse diagnóstico, que você também possa ajudar e contribuir, porque Deus pode todas as coisas e Ele vai sempre estar ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Tenha fé, faça o tratamento e tudo vai ocorrer bem com você. Amém? E este foi mais um programa de Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!